Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Marcos e hoje chegamos à nossa aula número 7. Por favor, anote a data de hoje e o conteúdo da aula, que é movimento. Muito bem, vamos seguir aqui. Agora você vai precisar reunir alguns materiais. O seu caderno ou algumas folhas, como a gente já tem feito, o lápis de escrever, uma borracha, régua e compasso, lembrando que se você não tiver régua ou compasso, você pode improvisar com um objeto reto e também com um objeto circular, por exemplo, um copo. Lápis de cor e outros riscantes, então giz, canetinha, tinta, pincel, o que você tiver que seja possível criar linhas e formas, você vai usar no exercício 1, ok? Até tijolo, carvão, certo? Lá no exercício eu vou explicar melhor, mas o que você tiver desse material você já pode recolher. Recolheu os materiais, então vamos seguir aqui. Como vamos falar do movimento, vamos fazer algumas definições aqui primeiro. O que é o movimento? O movimento é uma ação, né? O ato de movimentar, de se mexer, mudar alguma coisa de lugar, né? Por exemplo, essa bolinha aqui está parada nesse momento. Se eu colocar uma força, ela tem um movimento, nesse caso lateral. Ou, como a gente vai ver aqui, na animação que aparece na tela, temos uma bolinha que está quicando, certo? Essa bolinha tem uma direção, ela vai para cima e para baixo. Ela tem uma velocidade regular aqui, ela poderia estar mais rápida ou mais lenta. Ela também tem um peso, lógico que o peso aqui é uma sensação, mas vamos pensar que essa bolinha fosse uma bolinha de metal, será que ela quicaria assim? Ou se ela fosse uma bolinha toda de borracha, cheia de ar, como ela quica? O peso tem a ver com o material nesse caso. E também a fluência. O que é fluência? É como esse movimento flui, se ele é contínuo ou se ele é interrompido. Uma coisa que vai parando, né? Aqui no caso é um movimento fluido, contínuo. E como funciona isso na arte? Veremos algumas imagens aqui que tratam sobre o movimento. Eu começo com essa escultura, chamada Vitória de Samotrácia. É uma escultura grega. Ela foi feita em mármore, que é um tipo de pedra, né? Observem bem a imagem. Primeiro de tudo, ela está sem cabeça, o que chama atenção, né? Isso foi um acidente, possivelmente. Muitas esculturas gregas acabam quebrando o braço, a cabeça, enfim. É uma coisa que a gente vê bastante. Então não vem ao caso aqui. O que importa nesse trabalho é pensar como que o movimento aparece aqui. Vejam, a figura não parece que está se deslocando, ela não parece que está
caminhando e de repente se preparando para o voo. É uma figura que possui asas, né? Um corpo feminino. Percebam que o movimento também pode ser percebido nos tecidos que envolvem o corpo dela. Causa realmente essa sensação de movimento, né? A gente pode pensar naqueles elementos que a gente viu anteriormente. Qual é a direção desse movimento? Ela está indo para frente, certo? Qual é a velocidade? Parece que ela está se preparando para o voo, então a gente pode pensar que também pelo movimento do pano, ela está fazendo um movimento rápido. O peso parece que tem uma leveza. E parece ser um movimento fluido, mas aqui, vejam, é uma representação. É como se esse instante desse movimento estivesse congelado. E esse próximo trabalho aqui? Trata-se de uma pintura, o nome dela é Number 1A, é do Jackson Pollock, que foi feita em 1948. Por que eu trouxe essa imagem? Como que o movimento aparece aqui? Vejam, aparecem apenas alguns rabiscos, né? Algumas manchas. E aqui eu tenho uma fotografia do artista produzindo as suas obras. Esse aqui é um outro trabalho que o Pollock realizou, mas veja o procedimento que ele tinha. Como que ele fazia essa pintura? Ele estendia a lona no chão, colocava ali os seus potes de tinta com alguns pincéis e começava a lançar essa tinta a partir do gesto. O gesto é outra coisa importante que vamos falar aqui. Porque hoje estamos pensando no movimento em relação às artes visuais, mas o gesto aparece em outras formas de arte, né? O gesto aparece na dança, o gesto aparece no teatro, também na música, mas hoje nós estamos pensando no gesto enquanto artes visuais. Voltando à imagem, fica evidente aqui que a partir do gesto do artista, a imagem vai surgindo. O Pollock não estava preocupado em criar figuras, né? Então a gente já conhece também esse tipo de representação, trata-se de pintura abstrata. O que importava para ele aqui é que, a partir da sua ação, ficasse registrado ali o movimento. Então o movimento aqui é o registro da ação do gesto do Pollock, ou seja, como ele jogou essa tinta, é como ela vai aparecer na tela. Então o movimento aqui é o registro da ação do artista. Vamos seguindo. Veja essa outra pintura. É de um artista praticamente contemporâneo, que viveu a mesma época do Pollock, e ele faz aqui a imagem de uma pincelada. Então é quase que uma brincadeira, ironizando um pouco, o procedimento do expressionismo abstrato, né, que era o movimento que o Pollock participava, que o Roy Lichtenstein criou essa obra. Trata-se de uma serigrafia, não é uma pintura feita com pincel e tinta direto sobre a superfície, né? Então cria-se uma matriz em tela e você pode ir reproduzindo essa pintura quantas vezes quiser. Então a brincadeira consiste nisso. O Pollock, por exemplo, o gesto dele, cada gesto é único. Cada mancha de tinta que ficava era única, porque era uma coisa aleatória, impossível de repetir, né, e reproduzir. Aqui essa pintura do Lichtenstein, ele cria um gesto que ele consegue repetir várias e várias vezes. Outro momento aqui que o gesto aparece e o movimento é registrado é nessa série de fotografias em que aparece esse artista. Nós já vimos alguns trabalhos desse artista em outras aulas, né? Trata-se do Pablo Picasso, mas o trabalho em si é de um fotógrafo chamado John Millet. Ele é um fotógrafo albanês. Conta-se que, em 1949, ele foi visitar o Picasso e levou essa proposta de fazer essa série, né? E ele chega com um trabalho que ele já havia realizado, com uma bailarina, que registrava também o movimento da luz. O Picasso tinha uma certa resistência, deu 15 minutos para ele explicar, e no fim o Picasso gostou tanto do trabalho que eles fizeram uma série. A série foi publicada depois numa revista, a Life, mas eu trouxe aqui dois exemplos para vocês. Como que essa fotografia foi gerada? Se vocês observarem bem, aparece aqui em 3 momentos o artista. Ele tem uma caneta de luz na mão e o movimento que ele vai fazendo vai ficando registrado na fotografia. Essa fotografia ela não é feita instantaneamente como a gente está habituado. Normalmente uma fotografia é instantânea, né?
Nesse caso aqui, eles prolongam a exposição, então a fotografia vai sendo gerada lentamente. E isso permite que seja registrado o gesto que o Picasso descreve aqui com a caneta de luz. Aqui mais um exemplo. Nesse, inclusive, é possível perceber aqui que ele faz um vaso e algumas flores. Pensem também, por outro lado, que o Picasso não está vendo esse resultado. Nós estamos num tempo em que a fotografia nem era digital. Então a fotografia levava um tempo para ser revelada, né? Tinha tudo isso. Então o Picasso nem ao certo sabia qual seria o resultado daquele movimento que ele fez. E só depois eles foram ver do que se tratava. Antes da gente passar para o exercício 1, eu vou fazer uma demonstração aqui com alguns materiais que eu trouxe. Então, que é mais ou menos o que vocês vão fazer, certo? Muito bem, eu selecionei aqui alguns poucos materiais, mas lembrando lá, né? Falei no início, você pode escolher qualquer material, qualquer superfície. Se você não tiver exatamente esses materiais, não tem problema. Por exemplo, se na tua casa tem um quintal, uma parte que tem a terra, você pode fazer esse exercício, inclusive, pegando um pedacinho de madeira, um galho, né, de uma árvore e riscando no chão. Então não tem problema aqui qual é a superfície que você vai fazer o desenho e qual material que você vai usar. O importante é exercitar o gesto. Então eu trouxe aqui canetão, né? A ideia é que você risque livremente pensando qual é a direção que eu estou riscando, qual é o peso desse traço. Eu posso fazer mais lento, eu posso fazer mais rápido, eu posso fazer em direções diferentes, em formatos diferentes. A ideia aqui é explorar a ação do corpo mesmo. Quando a gente está desenhando normalmente, a gente usa o caderno e usa normalmente o pulso e os dedos. Aqui não. Aqui o interessante é que você coloque o máximo possível do seu corpo. Trouxe também tinta aqui. Então não se preocupe tanto com o resultado, né? O importante é você riscar. Certo? Se você quiser lá pelas tantas, aí você pode pensar em criando alguma coisa, né? Mas não se preocupe com isso no primeiro momento. O interessante é riscar o máximo possível. E lembre-se, pode usar qualquer material e qualquer superfície que seja permitido. Qualquer coisa, peça ajuda a um responsável. Então, as instruções para esse exercício são: desenhe livremente explorando as características do gesto, aquelas que a gente já falou anteriormente, a direção, a velocidade, o peso e a fluência. Não é necessário fazer um desenho figurativo, só se você quiser. E lembre-se de registrar a experiência, né? Se você não tiver como fotografar o seu desenho, vá lá no seu caderno e conte um pouco de como foi essa experiência. Diga que materiais você usou, o que você achou, se você gostou, se não gostou também, pode ser sincero. Você vai precisar então desses materiais, pode ser papel, papelão, o chão de terra, uma parede lavável, né? Por exemplo, há paredes que têm revestimento, você pode usar uma canetinha à base de água, porque depois é possível lavar, mas peça autorização dos responsáveis. Os riscantes são diversos, pode usar lápis, pode usar giz, ou carvão, tinta, canetinha, o que você tiver disponível na sua casa. Tudo bem? Agora a gente vai dar um tempo e você vai fazer esse exercício.
E aí, como é que foi a experiência? É legal? Talvez não tenha sido para alguns, espero que vocês não tenham causado aí muita sujeira em casa, enfim, né? Vamos seguindo aqui? Vamos falar um pouquinho sobre ilusão de ótica. Tem um professor que ele se define como cientista e também artista, chamado Akiyoshi Kitaoka. Ele é japonês, ele é professor de uma universidade em Tóquio, ele é professor de psicologia. Então ele estuda um pouco sobre os efeitos, né, das imagens na nossa percepção. A ilusão de ótica engana a sua visão. Não há movimento real, é o que a gente vai constatar aqui, mas a gente vai ver que as imagens se movimentam, né, mesmo não tendo movimento ali. A imagem gera interpretações erradas no seu cérebro. Por exemplo, aqui. Vemos um monte de formas aqui circulares e, ao passo que os nossos olhos ficam rastreando essa imagem, parece que as formas estão em movimento. Mas, de fato, nenhuma forma está em movimento.
Mais um exemplo aqui. Aqui parece que há uma ondulação acontecendo. Novamente, não há movimento real aqui, só a percepção que está nos enganando. Ele obtém alguns desses efeitos com detalhes muito sutis. Se vocês observarem a forma azul, vocês verão que de um lado dela tem uma linha preta e do outro lado uma linha branca. Então, alguns desses recursos que ele usa para enganar a nossa percepção. Vamos ver mais uma. Nessa aqui é curioso que quando a gente olha a forma que está para a direita, a da esquerda parece que está se movimentando. E quando a gente olha a outra, acontece o oposto. Certo? Trouxe essas 3 obras. Vamos seguindo aqui. Agora vamos falar um pouquinho sobre a arte cinética. Então, já que a gente está falando de movimento, a palavra cinética significa exatamente isso. Significa movimento. É a ciência que estuda o movimento, né? Teve um movimento dentro da arte que o principal motivo deles era o movimento. E a gente vai ver como que eles usaram isso. Aqui nas pinturas, né, também relacionados à op art, o Victor Vasarely é um pintor que iniciou esse movimento chamado op art. Op art, a palavra significa optical art, ou as imagens são geradas a partir dessa ideia das ilusões de ótica, né? Aqui nós vemos um espaço profundo, negativo, e vemos um volume, né? Mas é a partir da ilusão dessas formas. Outro exemplo aqui com a pintora Marta Botto. É uma pintora argentina e ela também participou desse movimento de arte óptica. Essa obra de 1973, que é o período que estavam acontecendo esses movimentos. A Marta, ela não fazia só pintura, ela também era escultora e ela criava esses objetos. Isso aqui é um objeto que tem movimento. Ela usou metal, ela usou acrílico e ela também pôs um motor. Na exposição, esse objeto fica em movimento. Tem um motor que gira essas formas, certo? Outro artista que é bastante conhecido dentro do movimento de arte cinética é o Alexander Calder. O Calder foi aquele artista que inventou os móveis. Lembram na aula anterior que vocês precisaram fazer um penduricalho para explorar a passagem de luz? Enfim, quem fez o penduricalho já deu um passo em direção ao móvel, né? O que é um móvel? É um suporte em que as formas são equilibradas. Aqui ele usou algumas varetas de metal, algumas chapas de metal também, e ele recebeu esse nome mobile, né, que significa móvel, porque ele fica em constante movimento. Nós vamos ver essa obra numa outra exposição, aqui numa GIF, né, para demonstrar um pouquinho desse movimento. Então a obra naturalmente se movimenta. Naturalmente por quê? Porque é pela força do vento, fica trazendo esse movimento. Mais à frente vocês vão fazer um exercício que vocês vão criar um móvel, certo? Mas isso lá na frente a professora Deia vai explicar melhor. Eu vou seguindo aqui por hora. E no Brasil? Temos representantes da arte cinética? Com certeza. Trago aqui para vocês o artista Abraham Palatnik. Ele tem esse nome, ele era filho de russos, ele nasceu no Rio Grande do Norte. Aí ele se mudou para Israel quando ele tinha 4 anos, estudou lá, cursou também engenharia. Quando ele volta para o Brasil, ele começa a produzir esses trabalhos em arte e ele usa esse conhecimento que ele tinha em engenharia. Então essa obra que a gente vê aqui é um objeto cinético. Como assim? Objeto que se movimenta. Eu trouxe aqui uma outra GIF, esse é só um desenho, que simula mais ou menos o funcionamento daquele objeto. Eu fiz também uma espécie de objeto cinético. Esse aqui vocês não vão precisar fazer. Estou trazendo ele como uma demonstração de como vocês podem explorar. Se alguém um dia quiser fazer, logicamente pode, né? Mas não é obrigatório. O que eu usei para fazer esse material? Então, eu usei alguns palitos de sorvete, esses são coloridos, né? Até para a gente ver melhor aqui o contraste. Eu usei também alguns alfinetes, tachinhas, enfim, aquelas coisas de marcar ponto. Usei um motorzinho. Esse aqui tá num aparato, gente, que é diferente. Tem aqui, ó, os jacarezinhos, enfim, mas
para quem já desmontou algum brinquedo que quebrou alguma coisa, já deve ter visto que esse motorzinho tem dentro de, por exemplo, o carrinho controle remoto, né? Eu mesmo, quando era criança, desmontava às vezes e acabava usando isso para outras coisas. Então, de repente, vocês já viram, né? A gente descarta, às vezes, o carrinho que quebrou e a gente pode usar isso para outra coisa. Ele só não vem com esses pegadorzinhos aqui, né? Nem nessa base, vem os fiozinhos soltos. Mas se você pôr a pilha ali, ele vai funcionar da mesma maneira. Então eu tenho aqui as pilhas, né? Que estão também nesse esquema, mas se você usar uma pilha solta, ele funciona da mesma maneira. Certo? Às vezes pode usar elástico também, aqui eu não precisei. O que eu fiz? Eu peguei uma base, eu comecei fazendo uma folha de capa dura, né, de um caderno, só que ele acabou rasgando, daí eu usei essa plaquinha de madeira mesmo, em MDF. Aqui eu fui juntando os palitinhos para tentar fazer com que eles tivessem essa articulação e conseguissem reproduzir esse movimento. Num dado momento eu coloquei aqui uma trava, certo? Porque o movimento acabou ficando muito acelerado, né? Isso é uma coisa que precisa ser ajustada aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês em funcionamento. Só ajustando aqui o espaço. O motorzinho é o que faz gerar o movimento. A gente vai ver isso aqui no detalhe em câmera lenta, certo? Ok, agora vamos vê-lo então um pouco mais lento. Muito bem, então mexer com essas coisas, né, é fascinante. Imagino que o porquê isso apaixonou Palatinic, e isso dá muitas possibilidades, né? Lógico, para quem puder e quiser explorar isso, né, pode ir fazendo por conta, tá, gente? Vamos para o exercício 2, antes só explicando aqui, o que vocês vão fazer? Um mobile. Mobile igual, né, ou parecido, próximo ao trabalho do Calder. Lembrando também o pendulicário que a gente já fez. Indiquei aqui alguns materiais, mas se você não tiver eles, você pode ir adaptando conforme os materiais que você tiver. Varetas, palitos, né? Palito de churrasco, palito de sorvete, fios para amarrar as formas, papel, papelão, não importa. O importante é que você vai fazer uma estrutura que fique em movimento, né? Que suporte formas e fique em movimento ao ser fixado, pendurado no teto, por exemplo. Ok? Nós veremos um vídeo com a professora Deia, ela vai fazer uma demonstração de um móvel que ela criou. Olá, tudo bem? Prontos para mais uma atividade? Eu sou a professora Deia e vou acompanhar vocês nessa aventura. Hoje nós vamos construir um móvel, sim, pensando nas obras que vocês visitaram com o professor Marcos, sobre a arte cinética. Vocês já viram como ela é feita, vocês viram seu histórico. Então, agora nós vamos experimentar construir um móvel, pensando nessa experiência que vocês tiveram de assistir a essas aulas. Para isso, vocês já têm toda a indicação que o professor Marcos deu. Vocês vão procurar na casa de vocês objetos que possam ser pendurados e dar aquele efeito da obra do artista que vocês visitaram. Vamos lá então?
Agora nós vamos ver como é que ficou o mobile que eu montei a partir dos objetos que eu tenho aqui em casa, que eu encontrei. Bijuterias velhas, varetas, fios e umas pedras de fazer bijuteria que estavam aí. Então vamos ver como é que ficou? Aqui está o meu mobile. Deixa eu desenrolar ele aqui. Pronto. Então eu pensei dele ficar assim na parede. E deve ficar bem legal se projetar luz para ele fazer sombra. E aí, gostaram? Agora vocês podem fazer o de vocês. Solte a imaginação, solte a criatividade e vamos criar um mobile pensando na arte cinética. Viram a demonstração que a professora Déia fez? Então, agora selecione os materiais que você tiver aí e é com você.
Então, gente, mal deu tempo de começar, eu sei.
tempo não foi suficiente. Não tem problema, fazemos conforme já temos feito, né? Acabando a aula, você continua e termina essa atividade. Por hoje é só. Obrigado e até logo.